Bíblia, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 9 em diante, do 9 ao 23, faz-nos ter ideia de como são distintos o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Por favor, que preste atenção, preste muita atenção, que Deus abra agora o seu entendimento para isso, que o Espírito Santo lhe revele os segredos que há nas entrelinhas desses versículos que nós vamos ler agora. No versículo 9 está escrito assim: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Quer dizer, havia naquela cidade, onde os discípulos chegaram, um mágico famoso, um homem que vivia iludindo, porque você sabe que a mágica, ela é um ilusionismo, a mágica engana a pessoa, e esse homem, esse era o trabalho dele, ele era um mágico, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Como é que pode, né? As pessoas viam esse homem, chamado Simão, fazendo mágicas, e elas se enganavam facilmente, dizendo: esse é o grande poder de Deus. E o poder de Deus não tem nada a ver com mágica. Mágica não é o poder de Deus. Pelo contrário, quem conhece bem a arte da mágica sabe que a mágica trabalha com um ilusionismo, com engano. E o poder de Deus não poderia iludir ou enganar alguém. O poder de Deus é a palavra dele, é a verdade que se cumpre, é o que Deus faz. Mas como você sabe, as pessoas, elas são facilmente enganadas. Quando o assunto é espiritual, as pessoas, por falta de entendimento, por falta da direção do Espírito Santo, elas são facilmente enganadas. Então diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Então Filipe e os discípulos ali estavam pregando a palavra de Deus e pregando o batismo de João, o batismo nas águas, o batismo de arrependimento. E muitas pessoas, ouvindo aquela mensagem, as palavras de Filipe, muitas pessoas receberam a palavra de Deus, ficavam arrependidas dos seus pecados e aceitavam o batismo nas águas. Então elas eram batizadas, porque o batismo nas águas é isso: você se arrepende dos seus pecados, ao ouvir a palavra, vem em você o arrependimento, e você diz: eu quero apagar o meu passado, eu quero uma vida nova. Você manifesta diante do homem de Deus esse desejo, ele leva você no batistério, lá naquela época eles iam ao rio, por exemplo, e a pessoa é batizada em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o pastor, como a gente ensinou semana passada, quando o pastor desce a pessoa, isso simboliza a morte dela, ela morreu. Quando ela é tirada da água, então ela ressuscitou, tal
tal qual aconteceu com Jesus, que na sexta-feira morreu, foi sepultado e no domingo ressuscitou, glorificado. Então, o batismo nas águas, ele serve para apagar o seu passado. Todos os pecados, sejam grotescos, sejam até aos olhos humanos, pecados pequenos, mas são pecados. Pecado é pecado. Todos os pecados são apagados quando há o batismo nas águas. Então o batismo nas águas resolve o seu passado, de maneira que ao sair do batistério, desde que o batismo tenha sido feito com sinceridade, que a decisão do que se batizou tenha sido por arrependimento, porque há quem, por exemplo, venha e peça assim: eu quero me batizar, mas lá no fundo do coração ela está pensando assim: eu vou me batizar para ver se eu fico curado, para ver se Deus me abençoe e eu pago a minha dívida, se eu resolvo o meu problema. Não, o batismo não é para você resolver problemas familiares, saúde, financeiros, não. O batismo é para resolver o seu problema de separação de Deus, é para tirar o fardo de pecados que há sobre você e que te separa de Deus. Se você não batizou ou se batizar com essa intenção sincera, se você batizou por outro motivo, para agradar alguém, ou porque você queria ver se resolvia um problema que ainda não tinha sido resolvido, então o seu batismo não foi batismo. O batismo tem que ser por arrependimento. Mas muitos ouviram e se batizaram, e a gente vai ver o exemplo disso que eu estou falando agora na própria passagem que a gente está meditando, porque o próprio, aqui diz 8, 9 ao 23, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, quando tiveram a notícia de que lá em Samaria muitos estavam se convertendo, recebendo o batismo nas águas, então a igreja decidiu enviar para lá Pedro e João. Para quê? Para que eles orassem, para que recebessem também o Espírito Santo. Aí no versículo 16 diz assim, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Está vendo? 2 batismos bem distintos. Essa passagem deixa claro que a pessoa tem que passar por esses 2 batismos. Pedro e João receberam a informação de que pelo trabalho de Filipe lá em Samaria, muitos haviam aceitado o batismo nas águas. Muitos se arrependeram, inclusive estava lá no meio desses aí, o tal do Simão, do famoso, do mágico. Então Pedro e João, eles lá em Samaria, muita gente se batizou nas águas, então vamos lá, porque eles também precisam receber agora o outro batismo, que é o quê? Batismo no Espírito Santo. Então eles foram para lá, com o intuito de orar, de buscar, para que recebessem o Espírito Santo. E aí diz assim no versículo 17: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quer dizer, está vendo? Outro batismo distinto. Tinham sido batizados nas águas, agora vinham os apóstolos cheios do Espírito Santo e impunham as mãos sobre esses novos convertidos e diziam: recebam o Espírito Santo. E as pessoas começavam a ser cheias do Espírito Santo, falando em línguas. Agora, além de batizadas nas águas, essas pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Já vou falar sobre o porquê, a necessidade, por que eles foram para lá com essa intenção, por que essa preocupação? Eles aceitaram? Quer dizer que em Samaria tem muita gente se batizando nas águas? Então vamos para lá agora, para que aconteça o batismo no Espírito Santo. Por que
que eles não ficaram satisfeitos apenas com o batismo nas águas. Por que os apóstolos queriam que as pessoas também recebessem esse segundo batismo, o batismo no Espírito Santo? Já já nós vamos falar sobre isso, mas olha que coisa interessante. Versículo 18: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Esse Simão, qual era a profissão dele? Mágico, enganador, ilusionista. E já tinha também Simão acabado de receber que batismo? Nas águas. Ele se batizou nas águas também. Quando ele viu que os apóstolos colocavam as mãos nas pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, então ele disse assim, ó, versículo 19, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Ele ofereceu dinheiro para os apóstolos. Ele falou assim: eu pago, quanto é que é? Quanto é que é esse poder? Pois isso é muito forte. Vocês põem a mão e eles recebem o Espírito de Deus. Vende isso aí para mim, esse dom para mim. Quanto é que é? Eu pago. Tinha acabado de se batizar nas águas e fala uma batatada dessa. Aí você já vê que na verdade o batismo nas águas não valeu de nada, porque ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele não se arrependeu dos seus erros. Ele queria receber aquele dom, aquele poder para usar como se ele usasse a mágica dele. Então ele disse assim, Pedro disse assim para ele, mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Ou seja, mesmo depois de ter recebido o batismo nas águas, ele acabou de batizar nas águas, e já comete um pecado que Pedro chamou de iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Pecado é a transgressão da vontade de Deus, da lei, que é algo que todos nós pecamos. Não existe ninguém que não peque, porque nós somos falhos, nós somos humanos, involuntariamente nós cometemos pecados, e para isso temos Jesus, que é o nosso advogado, e o seu sangue para nos lavar. Mas a iniquidade é o pecado projetado, é o pecado maquinado, é quando a pessoa planeja conscientemente pecar. Então, aquele homem, ele vivia da arte mágica, do ilusionismo, enganando as pessoas. De repente ele ouviu os discípulos falarem do batismo nas águas. Então, eu vou, sabe, Maria vai com as outras, eu também vou me batizar, também vou entrar. Mas o batismo dele não foi movido por um arrependimento, ele não estava arrependido coisíssima nenhuma. E logo depois, quando ele vê os discípulos colocando as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o Espírito Santo, então ele ficou maravilhado, porque ele falou: isso aí não é engano, isso é uma realidade. Imagina se eu com a minha arte mágica, enganando, ganho dinheiro, imagine eu com esse dom aí, de colocar a mão nas pessoas e elas receberem o Espírito de Deus. Eu vou ficar riquíssimo. Então ele falou assim: me dá esse dom aí, quanto é que é? Eu pago. Quer dizer, iníquo, planejando, usando o espiritual, uma coisa santa, para projetar algo em seu favor. Não tinha nada a ver com Deus, ele estava com um projeto iníquo. Então, quando ele falou isso, na mesma hora Pedro falou que aquele dinheiro que ele estava apresentando, oferecendo pelo Espírito Santo, para ter o dom de Deus, lhe seria por perdição, porque ele estava sendo iníquo.
Pedro falou: se arrependa. Acabou de se batizar e de novo estava tendo que falar para ele se arrepender. Não é isso que acontece com muitas pessoas, gente. Muitas pessoas que vêm à igreja e a vida espiritual da pessoa fica, parada, fica travada. Por quê? Porque a pessoa não passa por esses primeiros passos, que são arrependimento, batismo nas águas, que faz cancelar o passado, e depois recebe ela o Espírito Santo. Muitas pessoas, para não dizer a maioria, infelizmente, mal consegue discernir, separar o que é batismo nas águas do que é o batismo com o Espírito Santo. E a gente percebe isso, por exemplo, nos atendimentos. Estava conversando na sexta-feira com o bispo Renato, que nós ficamos atendendo algumas pessoas, na sexta-feira à noite, e tem hora que a gente atende uma pessoa que está pela primeira vez na igreja. Então, chegando aquela pessoa a primeira vez, você tem que ensinar para ela todo o básico, é o leitinho espiritual, porque ela está chegando agora, ela não entende nada. Mas às vezes a gente tem que dar esse mesmo leitinho, esse mesmo ensinamento do que é básico, para pessoas que estão há 3, 4, 5, 8 anos na igreja. Como é que pode você falar com uma pessoa que está há 6 anos na igreja, e você ter que ensinar ela o batismo nas águas, mostrar para ela que na verdade o batismo dela não foi um batismo válido? Por quê? Porque ela se batizou, mas logo em seguida ela voltou a fazer as mesmas práticas de sujeira que eram feitas antes. Ela apenas se molhou na piscina da igreja, porque não houve morte e ressurreição para uma vida nova. A pessoa saiu das águas sendo a mesma pessoa, cometendo os mesmos erros. Gente que a gente pergunta assim, pelo menos eu tive 2 casos de atendimento na sexta-feira de pessoas antigas de igreja, que quando eu falei assim: e o batismo no Espírito Santo? Você sabe o que é o batismo no Espírito Santo? Um deles falou para mim, talvez até esteja aqui, eu não estou falando o nome da pessoa, mas ele disse assim: olha, eu estou estudando, mas o que você entende que é o Espírito Santo? O que se define o Espírito Santo? Como acontece o batismo no Espírito Santo? Ele falou assim: é entrega, né? Quando a gente vai lá, entrega a vida para Jesus. Então, a gente vê que a pessoa, é claro que o Espírito Santo envolve entrega, a entrega de toda a sua vida, mas a gente vê que a pessoa não sabe, no fundo, ela não sabe o que é o batismo no Espírito Santo, e algumas chegam até a dizer: não, eu já fui, mas quando você vai perguntar como foi, ela fala do batismo nas águas, do pastor que batizou ela nas águas. O batismo nas águas é o pastor quem realiza, quando a pessoa está arrependida dos seus pecados, e o batismo nas águas resolve o passado. Todo o seu passado está apagado. Só que você sabe que quando você sai das águas, batizado, teu passado está resolvido, você é uma nova pessoa. Mas quantos anos mais você vai viver? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos? Então, para todo esse futuro que você tem pela frente, você vai ter que manter-se limpo como ficou naquele momento. E para isso, você vai precisar da direção de Deus, porque o diabo vai fazer de tudo, aí vão vir tentações, provações, vão vir perseguições, tribulações, situações que vão apertar você para que você abandone a fé, para que você volte para o mundo. Aí é que entra a necessidade do batismo no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando entra em você, ele dá a você condições de manter-se servindo a Deus até o último dia da sua vida.
Amém, pessoal? É Ele que vai tornar você um servo e um filho de Deus. Se a pessoa saísse do batistério e morresse 10 segundos depois, acabou, não precisaria do Espírito Santo, porque ela já se arrependeu, recebeu o perdão dos pecados, e saiu dali com a alma lavada, e já morreu em seguida, então acabou. É como o ladrão da cruz se arrependeu na hora da morte. Jesus, quando ele pediu perdão, Jesus falou para ele assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então não daria tempo dele descer, ser tentado a roubar de novo, ele já estava ali. Mas se ele, sendo perdoado, tivesse uma chance e descesse da cruz, para ele seguir em frente, ele teria que receber o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há como você vencer o mundo. Se com ele já é uma luta, sem o batismo no Espírito Santo não há como você vencer o mundo. Ele será o seu guia. 24 horas por dia, ser batizado com o Espírito Santo é você estar 24 horas por dia com a sua mente em fusão com a mente de Deus, é você estar cheio dos pensamentos de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar sentindo arrepio. A pessoa diz assim, nossa, me arrepiei todinho aqui, o pastor cantou uma música ali que eu me arrepiei todinho, e alguém fala, isso aí é o Espírito Santo. Não tem Espírito Santo coisa nenhuma, tem nada a ver com estar cheio do Espírito Santo, é estar cheio dos pensamentos de Deus. Amém, pessoal? Espírito é mente, pensamento. Quando você está cheio dos pensamentos de Deus, você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha aqui, falando com você, não vá por aqui, não vá por ali, siga por acolá, diga sim, diga não. O Espírito Santo inspira você. Então tem um dia, um momento, o batismo nas águas. Hoje nós teremos batismo nas águas, quem veio preparado vai se batizar, o pastor batiza. Agora o batismo com o Espírito Santo é um momento em que você está ali buscando e você se entrega para Deus. Você fecha os seus olhos e você se entrega de corpo, alma e espírito. Tem um dia, tem uma hora, tem um momento. Se você diz assim, eu acho que eu tenho o Espírito Santo, eu já me batizei nas águas e eu acho que eu tenho o Espírito Santo. Tá bom, você tem o Espírito Santo. Que dia foi? Aí você diz, não lembro não, mas eu acho que eu tenho. Mas o Espírito Santo não é um mero detalhe, é o próprio Deus entrando em você. Como é que pode Deus entrar em mim e eu não perceber? Bispo, mas o que vai acontecer? Eu vou tremer, eu vou cair no chão quando Ele entrar em mim? Não, o Espírito Santo não tira o seu domínio próprio. Aliás, às vezes a gente vê na hora da busca, pessoas tendo um comportamento estranho, de ficar tremendo, ficar pulando e gritando em línguas, e atrapalha a oração de todas as outras pessoas, e quem vê pensa, poxa, essa pessoa que está cheia de poder, ela está até tremendo, está falando em línguas altas, essa está cheia, não, está cheia de vaidade, é só para parecer para os outros que ela é muito santa, porque o Espírito Santo é sublime, ele não atrapalha as outras pessoas. Ele vem sobre você, ele incorpora em você, ele entra em você e ele não tira o teu domínio próprio. O que acontece é que o Espírito Santo é o Espírito da fé, e ele fala com você quando ele entra, e ele traz para você uma certeza absoluta de que Deus está contigo. Ele te chama de filho. Você não precisa tremer, você não precisa sentir isso, sentir aquilo, você precisa ter a certeza de que Ele é contigo. É a oração em que você passa para Deus a certeza de que você é com Ele, você está com Ele para o que der e vier, e para o que não vier e não der. Então Ele também coloca em você a certeza de que Ele é contigo. É claro que quando a pessoa, um ser humano, é tomado pela certeza de que Deus está com ele, há uma alegria,
há um gozo na alma, há um prazer, há uma vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo, por você saber que um tesouro tão incalculável, glorioso, foi colocado num vaso de barro, e agora Deus está com você. Agora, batizado pelo Espírito Santo, você está preparado para seguir a sua fé, sem depender do pastor, sem depender de ninguém. Você não vai ser mais aquela pessoa, sabe, que vai viver assim, mendigando, ora por mim, olha aqui o papelzinho, faz oração por mim. Não, você vai ser mais você. Poxa, você tem o mesmo Espírito que o bispo Macedo tem dentro dele, porque não existe dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito que nos batiza é o Espírito que batiza quem está aqui, que batiza quem está em casa, o que batiza quem está na cadeia. O Espírito Santo é o próprio Deus, é o Espírito da palavra de Deus dentro de você. A palavra se faz carne, o verbo se fez carne e habita com você. Mesmo quando a Bíblia estiver fechada, Ele vai estar falando com você. E quando você estiver abrindo a Bíblia e meditando nas palavras de Deus, você vai ver que um trechinho que você vai ler da palavra, o Espírito Santo vai trazer revelações extraordinárias para você e vai te fazer forte. E aí você vai estar preparado para o outro batismo, que é qual? Que é o de fogo. Que o de fogo, se não tiver o Espírito Santo, se é palha, já era. Mas se você tem o Espírito Santo, então aí Ele te abençoa, porque Ele te depura e o teu valor é ainda maior. Mas semana que vem nós vamos falar sobre o batismo de fogo. Amém, pessoal? Agora eu quero orar por você que diz assim: bispo, eu quero o Espírito Santo, eu desejo receber o Espírito Santo mais do que tudo. Fiquem todos de pé. Então, batismo nas águas resolve o passado, apaga o passado, zera a sua vida, faz tudo novo. Mas o batismo no Espírito Santo te dá condições para resolver o futuro, ou seja, Ele guiará você a partir daí. Qualquer pessoa pode receber o Espírito Santo, não importa. Não é título, pastor, obreiro, bispo, nada, negro, branco, rico, pobre, culto, analfabeto, não importa. O batismo no Espírito Santo é a maior conquista de alguém, e Deus, é Jesus quem batiza, é Ele quem dá para aqueles que se entregam para Ele de corpo, alma e espírito.